breve momento, né, de treinamento. Nós tivemos semana passada, né? O treinamento é um encontro da liderança na nossa residência. Foi 1h30, irmãos. 1h30 de prestação de contas, ouvindo as maravilhas que Deus tem operado em cada casa. Foi tão gostoso que passou que a gente nem viu, né? Tive que encerrar a reunião mesmo, porque senão a gente ficava mais um pouco. E eu e Marcelo, quando nós terminamos, a gente já fazia um bom tempo que a gente não tinha uma reunião com todos, né? Anfitriões, líderes, e ouvi-los falar e ver o mover de Deus no meio da nossa igreja nos traz ainda mais segurança de que grupos familiares é algo que Deus nos entregou e tem nos abençoado, mesmo depois de pandemia, com as dificuldades que nós temos enfrentado, os lares presenciais, por meio do online, todas as formas que Deus tem nos dado, o Senhor tem nos abençoado. A gente vê nitidamente milagres e maravilhas acontecendo que, naturalmente, do homem, jamais aconteceriam, irmãos. É só Deus mesmo. E nós estamos estudando esse livro, eu acredito que muitos têm em casa, Reuniões Atraentes. Façam uso dele nas dúvidas de vocês, porque ele tem todo o passo a passo dos grupos familiares, como deve ser, né, para não sair do padrão do que nós temos adotado na nossa igreja. E nos estudos que nós estamos tendo, nós estamos falando a respeito das mãos afetuosas, que é alcançando não cristãos. A importância de cada um de nós termos esse olhar. Eu sei que é muito gostoso estarmos juntos na comunhão entre os irmãos, entre nós, mas um grupo familiar jamais pode perder esse olhar, essas mãos, né, essas mãos que alcançam as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, essas mãos afetuosas. Nós ouvimos semana passada que as pessoas mais próximas de nós são as pessoas que mais nos influenciam, as mais próximas. E muitos de vocês, acredito que a grande maioria estão aqui, porque foram convidados por alguém. Ou por alguém da igreja, ou algum familiar, não é? Ou um vizinho. E aí a gente viu a importância do relacionamento, de nós fazermos amizades intencionais, seja no trabalho, né, com familiares, na redondeza da vizinhança, porque tem uma pesquisa que diz que 75% a 90% das pessoas que hoje frequentam uma igreja evangélica, elas vieram através de amigo ou parente. A gente pode, se fizer aqui, mandar levantar a mão, a gente vai ver por aqui, né? Claro que tem outros meios, programas, né, evangelísticos, escola bíblica dominical, visita em casa, a pessoa que simplesmente entra na igreja acaba se convertendo, mas o percentual são bem menores em relação a relacionamentos. E a gente vê isso, né, nos grupos. As pessoas que a gente convida, que muitas vezes são resistentes para vir para a igreja, mas pela amizade, elas acabam indo, né, no grupo familiar, indo e ficando. Aqui no título da continuação do estudo, a respeito de mãos afetuosas alcançando não cristãos, fala que devemos convidar aqueles a quem Deus colocou em nossas vidas. E ele fala uma coisa bem interessante, bem lógica, mas a gente às vezes não olha com essa clareza. Ele diz assim: antes mesmo de você chegar até essas pessoas que convivem com você, o Espírito Santo já chegou antes de você. E ele está dando a essas pessoas fome de Cristo e preparando seus corações para que elas venham a conhecê-lo. Então, quando você está num ambiente, né, com familiares, de trabalho, essas pessoas que estão ao seu derredor, a gente não sabe, às vezes, muitas vezes a gente não conhece, mas o Espírito Santo já está trabalhando no coração delas. Aí ele diz aqui: procure conhecer essas pessoas, procure se aproximar delas, procure saber a respeito das famílias que elas têm, amigos, pois muitas vezes essas pessoas estão bem abertas ao Evangelho. Essa pessoa que você convive pode ser a chave para abrir a porta, né, para que você conheça os amigos dela, a parentela dela. E deixe que Deus abra os olhos deles, para que eles vejam, né, para que
sejam tocados pelo Espírito Santo. Nós somos só o quê? Canais. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Aí ele fala, essas redes naturais, né, essa convivência, né, numa academia, convivências que para nós assim é o nosso dia a dia. Elas são excelentes oportunidades de evangelismo. Às vezes até uma caminhada, né, que você faz com um amigo seu, às vezes você passa desapercebido de convidar essa pessoa para fazer parte com você no grupo familiar, ou de repente você ir à casa dela para orar por ela. Às vezes essa pessoa está inaugurando um negócio, às vezes ela está reformando uma casa ou comprou uma casa. Lucimar esses dias comentou comigo, posso contar, né? Ela foi convidada por uma empresa para ir na época foi em dezembro. Vou contar a primeira. Ela foi convidada por uma empresária para que, se a Lucimar poderia ir na empresa dela, orar com os funcionários, né? Levar a palavra de Deus. Aí ela, claro, eu vou sim. Aí ela foi, né, com todos os funcionários lá e fez a obra. Eles gostaram, já convidaram novamente. Então, é um meio que ela vai lá, ela está sempre lá com eles, ela é cliente deles, e Deus abriu essa porta. E ali, Deus já está lá, isso que o estudo está nos ensinando aqui. Deus já está trabalhando nesses corações. Quando a Lu for novamente lá pregar a palavra, esses corações já estão sendo trabalhados por Deus. E essas pessoas, elas têm o quê? Elas têm familiares, elas têm amigos. Então, através de alguém lá, a Lu pode ter acesso a uma casa, a uma família, ou em outras empresas, né? O importante é o quê? É nós nos dispormos. Muitas vezes a gente não tem tempo, até mesmo porque Deus não chama a gente desocupada, todo mundo tem sempre uma ocupação, mas Deus chama pessoas com o coração disposto a servi-lo. Então, é importante, né, nós estarmos com esse olhar, Senhor, eis-me aqui para que o Senhor me use. E ele fala mais, grupo familiar é importante também para gerar amizades, porque no grupo acaba se tornando uma segunda família para muitos que ali estão. A convivência, a amizade, né? A familiaridade acaba se tornando ainda mais próximo. E é muito mais fácil participar primeiro de um grupo, por quê? Por causa do aconchego da casa, né? Por ser um ambiente para essa pessoa com menos perigo, né? No olhar dela. Aí ele traz também mais uma pesquisa aqui, que ele fala que, em média, né, pela pesquisa, uma pessoa, a maioria, tá, irmãos, tem que ouvir 7 vezes o evangelho, 7 vezes, para poder entender, tomar uma decisão, né? Compreender o chamado do Senhor na sua vida. Muitos de primeira, outros não. Vai num grupo, depois vai num culto, no lar. Ele fala assim, use todos os meios possíveis, todas as formas de evangelização possível, para que o evangelho vá regando, né? A palavra de Deus vai chegando a esse coração e o Espírito Santo fazer a obra. E qual é a palavra-chave? É convidar. A diferença entre as igrejas que crescem e as que não crescem é uma palavra. Convidar, segundo o pastor Miller. Ele diz que entre 70% a 90% das pessoas que se tornam membros de uma igreja, elas vêm por meio da influência de um amigo, de um parente ou de um conhecido. E o convite faz toda a diferença. E aí eu pergunto, no seu meio, você tem convidado as pessoas que você convive para participar com você de um grupo familiar ou, de repente, um chá de mulheres, uma tarde de louvor, um café dos homens, tantas formas, né, que nós temos de evangelismo. Por exemplo, uma irmã me perguntou, amanhã nós temos plenária da SAF aqui no templo às 19 horas. E nós vamos ter um momento de comunhão, né? Cada uma traz um lanchinho aí para a gente poder depois... Aí uma irmã me perguntou, pode trazer uma convidada? Falei, com certeza. Todos os meios possíveis que nós pudermos trazer uma convidada para todos os lugares que nós vamos, leve-a.
Leve-a para que ali ela possa ter o privilégio de ouvir a palavra de Deus, porque em todos os nossos ajuntamentos, a palavra de Deus, ela vai ser anunciada, e é ela que vai fazer a obra nos corações. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu vou já. Seja bem-vindo, pastor. Nosso meio. Aqui eu já vou te entregar. Amor, vai orando, pastor respirando. Vou pedir para o pastor Marcelo estar orando, então, né? Finalizando o nosso treinamento.